Fala pessoal, hoje eu tô compartilhando aqui uma ideia que é uma coisa que foi bem interessante. É aplicação prática das coisas que a gente fala numa apresentação. Então, se você entrar agora na internet aí e procurar sobre principalmente desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, você vai encontrar muita coisa assim. Controle a sua ansiedade, seja feliz, seja contente com o seu trabalho, seja, sei lá, tem um monte dessas coisas aí. Mas dificilmente você acha alguém que fala, por exemplo, como que você é menos ansioso, né? Ou seja, fala assim, você não tem que ser ansioso. E tem uma questão nisso tudo que é assim, existe alguém que não é ansioso? Eu, na minha vida toda e conversando com muita gente de desenvolvimento humano, eu nunca conheci alguém que não tem ansiedade. Até porque isso é uma defesa do nosso corpo, não dá nem para tirar, né? A ansiedade que ela é definida mais ou menos como o excesso de futuro. Então eu estou vivendo aqui e eu estou lá na frente com ansiedade. E então a gente ouve muito isso, né? Muito dessa coisa do viva o hoje, não viva o futuro, tal. E que é humanamente impossível e ninguém consegue. Eu não sei se a gente fosse talvez o Dalai Lama lá no alto da montanha e não tivesse ansiedade. Então todo mundo tem. Então quando a gente ouve essas coisas de não seja ansioso, por exemplo, tá bom, é legal, gostei desse conceito, mas como que eu faço? Então uma coisa que eu vejo muito na comunicação é que as pessoas elas ensinam coisas muito teóricas. E no final das contas, quem está com um problema, ela precisa de uma aplicação prática naquilo. O que é aplicação prática? Você explique para a pessoa como ela consegue resolver um problema. E aí eu mudei um conceito muito interessante com isso. Todo mundo na escola aprende a tal da fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara ela é uma zoeira recorrente. Então as pessoas aprendem lá toda aquela coisa de equação de primeiro grau, Se você não lembra, escreve aí no Google que você vai lembrar da famigerada fórmula de Bhaskara. E aí uma vez eu tava discutindo num grupo de amigos tal, e aí eu falei, pra que a gente aprende Bhaskara, né, cara? Puta coisa idiota, nunca usamos, né? Tipo, aprendi aquele monte de coisa pra nada. E aí um amigo meu, o Peterson, vou até marcar ele aqui em algum canto. O Peterson falou uma coisa assim, cara, a fórmula de Bhaskara ela é importante por X, Y, Z, enfim, ele usa isso no trabalho dele e ele me explicou. E naquele momento, o que eu percebi? Que a treta não era a fórmula de Bhaskara, mas porque normalmente na escola, os professores eles não nos ensinam para que aquilo serve. Ou seja, vocês vão aprender a fórmula de Bhaskara porque se um dia acontecer X, Y, Z, você vai saber para que usa. E aí ele dá uma aplicação prática daquilo, né? Ou seja, o vilão não é a Bhaskara, o vilão é a falta de aplicação prática. Então, toda vez que você for fazer uma apresentação, mostre para as pessoas como elas usarem aquilo de forma prática. Como elas pegarem aquele teu conhecimento, aquilo que você está compartilhando e aplicar na vida delas. Porque não adianta eu chegar aqui e falar para você assim, não seja ansioso, seja feliz, tenha um bom relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, e não ensinar como, né? Então, se eu dou aplicação prática para aquilo que eu estou querendo ensinar, fica muito mais legal, fica muito mais atrativo de te assistir. E essa é uma forma que você vai começar a ter a atenção das pessoas aí na sua comunicação. Beleza? Compartilhar essa ideia aí que eu achei bacana e comentar, né? Exatamente para que você dê a aplicação prática a isso que você acabou de ouvir. Então, aplique na prática a aplicação na prática. Coloque em prática isso que eu acabei de te falar, que você vai ver como é interessante, como as pessoas prestam muito mais atenção no que você fala. Beleza? Até a próxima. Valeu!